Olá, para você que está assistindo essa videoaula, seja bem-vindo. E a explicação de hoje é sobre o FHS. Antes de eu entrar no assunto, explicar o que significa, o que é exatamente o FHS, eu vou explicar aqui a estrutura de diretórios no Linux, fica mais fácil assim. Bom, primeiramente, vamos fazer uma comparação rápida, tá? Entre Linux e Windows. Se fosse no Windows, isso daqui significaria ou significava que você está na raiz, tá? Você não está dentro de nenhum diretório, C, dois pontos, barra invertida, raiz. No Linux, a representação é essa, barra normal, ok? Então a barra significa que você está na raiz, ou seja, não está dentro de nenhum diretório, ok? Bom, eu vou digitar aqui o comando para ele mostrar para mim a estrutura de diretórios. Não se preocupe com esse comando que eu estou digitando, ls, lh, isso aqui vai ser explicado nas próximas aulas, tá? A explicação é teórica, mas é de grande importância. Se você não souber o que eu vou explicar agora, ou melhor, se você não entender o que eu vou explicar agora, eu peço que você revise, veja a videoaula novamente, ou então pegue alguns artigos, tá? Isso aqui é primordial. Bom, nós temos aqui, ó, vocês podem ver que nós temos essas palavras em azul, tá? Bin, boot, dev, essas outras informações como data, como hora, esses DRWX, esquece isso, tá? Pega o lado direito, a última coluna. Nós temos bin, boot, dev, etc e assim por diante. Vamos lá. Tudo que está em azul, quando eu falo azul, não é esse azul claro, é o azul escuro. O azul escuro significa pasta, tá? Ou diretório. No caso é a mesma coisa, tanto faz eu falar pasta ou diretório, mas por convenção vamos falar diretório, ok? Nós temos aí uma estrutura de diretórios, bin, boot, até chegar ali no último que é o var, ok? Eu vou explicar aí a função de cada um deles, ou pelo menos a maioria. Vamos começar pelo diretório bin. Eu vou entrar aqui no diretório bin, já estou nele, tá? Deixa eu limpar a tela. E vamos ver o que nós temos aqui no diretório bin. Maravilha. Nós temos vários arquivos. Uma outra convenção. Comparação entre Linux e Windows. Se fosse no Windows, nós falaríamos executáveis. Arquivo extensão exe. No Linux, não se fala executável, mas sim binário. Por isso que se chama a pasta ali, o diretório se chama bin de binário. Então o correto é falar binário. Então nós temos vários binários, entre aspas, executáveis. Vamos pegar, por exemplo, um executável, esse comando aqui, ó, o date. O que eu vou fazer? Basicamente eu vou digitar ele aqui, date, só isso. Ele vai trazer a data e a hora do sistema, tá? Deixa eu sair do diretório bin, limpar a tela aqui. E vamos voltar para onde nós estávamos. Qual que é a função do diretório bin? Ali ele vai ter vários binários. A vantagem é que o binário, ou melhor, tudo que está dentro do bin pode ser executado por usuário comum e administradores, qualquer um executa. São arquivos inofensivos que não vão prejudicar o Linux. Ou seja, você não consegue fazer cagada com esses comandos que estão no bin, tá? Agora vamos partir para o boot. Eu vou entrar aqui no diretório boot. Pronto. Vamos ver o que nós temos aqui dentro do diretório boot. Dentro do diretório boot, vocês podem ver que nós temos um subdiretório chamado grupo e alguns outros arquivos. O diretório boot, ele contém aí as informações essenciais para a inicialização básica do sistema. Como, por exemplo, ele armazena o próprio arquivo binário de imagem do kernel, ou seja, o coração do Linux. Então aqui você não vai mexer. Então o kernel do Linux, todo o coração, toda a estrutura do Linux fica nesse diretório boot. Ok? É isso. Mexeu nesse diretório, ferrou com o Linux. Vamos sair. Listar aqui novamente. Vamos partir para o diretório dev. Vamos dar um comando aqui. Vamos ver o que nós temos. Beleza. Dentro do diretório, deixa eu até limpar a tela, fica mais fácil. Dentro do diretório dev, que é de device, né? Nós temos ali vários arquivos e subdiretórios também. A grosso modo, eu vou explicar para vocês ali o que significa esses diretórios.
Bom, vamos começar pelos TTYS. Seria esses itens aqui, ó, TTYS 0, 1, 2, 3. Não confunda esses quatro com os demais TTY, tá? Que tem uma porrada aí. Basicamente, quais são as funções desses arquivos? Eles são responsáveis aí pela porta serial, a famosa porta serial. Então, sem esses arquivos, a porta serial ela não funcionará no Linux, ou pelo menos não funcionará corretamente, ok? Um arquivo que nós não temos em específico aí é o LP0. Qual que é a função do LP0? Ele é ou era responsável pelo funcionamento, pelo menos a forma correta, né, de se falar, pelo funcionamento da porta paralela. Né? Sem esse arquivo, a porta paralela não funciona, ou pelo menos não corretamente. Ok? Apesar que hoje dificilmente você vai encontrar um dispositivo que usa porta paralela, né? Antigamente eram as impressoras matriciais, agora é tudo USB. Ok? Bom, vamos partir para outros. Deixa eu pegar aqui na lista. Vocês vão encontrar ali os SDA da vida, ó, SDA, SDA1, SDA2, SDA5, tá? Qual que é a função desses arquivos? Eles são responsáveis pelo funcionamento da leitura do disco. Por exemplo, eu tenho um HD SATA, HD SSD, HD SATA, HD SSD, eu tenho HD SCSI, IDE. Eu conectei um pendrive na porta USB, um HD externo, né? Eu vou fazer um backup diário, vou conectar um HD externo na porta USB. São esses arquivos responsáveis pelo funcionamento, ou pelo menos de uma forma correta falando aí. Bom, resumidamente, sem esses arquivos, o HD, SATA, SSD, HD, pendrive na porta USB não funcionarão corretamente. Ou nem funcionarão. É isso, tá? Bom, vamos partir para outro aí. Vocês podem ver que nós temos aqui um arquivo chamado, aqui na verdade está FD, né? Esse FD, qual que é a função dele? O FD ele é responsável pela leitura do extinto drive de disquete, que não se usa mais, tá? Sem esse arquivo, o drive de disquete não funciona, ou pelo menos não funciona corretamente. Tudo bem? E uma coisa interessante é que dentro do diretório dev, nós vamos encontrar duas especificações. Nós temos aí o arquivo de dispositivos de caracteres e o arquivo de dispositivos de blocos, tá? O arquivo de dispositivo de caracteres, eles são, como que eu posso falar? Eles são utilizados aí por comunicações feitas por portas seriais ou paralelas, que é o que eu tinha explicado, né? Já os arquivos de dispositivos de blocos, eles são utilizados aí por HDs, DVDs e assim por diante, tá? Então, quando nós falarmos desculpa. Quando eu falar sobre dispositivo de caractere, estou me referindo a serial e paralela. Agora, o arquivo de bloco é o HD, CD e DVD, ok? É isso. Bom, vamos partir para outro diretório. Aí você vai achar assim, nossa, como isso tá superficial. Sim, isso aí é superficial, tá? Eu só vou começar a detalhar isso quando a gente colocar a mão na massa. Quando a gente começar a trabalhar com HDs, conectar pendrive na porta USB e assim por diante, tá? Vamos entrar no diretório etc. Pronto. Vamos ver o que nós temos aqui. Vocês podem ver que nós temos aí uma porrada de diretórios, de arquivos, tá? E assim vai. Bom, o diretório etc, ele vai conter aí arquivos, né, toda uma estrutura de arquivos de configuração. Arquivos de configuração do próprio Linux, do próprio sistema, ou de algum software que você instalou, tá? Para ficar mais simples a explicação, por exemplo, eu quero alterar o nome do computador, né? Esse computador aqui vai se chamar na rede diretoria PC01, PC02. Como é que eu faço para trocar o hostname? Trocar o nome do computador? Através desse arquivo, hostname. Eu vou ver o que tem dentro dele, né? Vou olhar aqui embaixo. Nós temos ali, ó,
Dentro desse arquivo é um arquivo de texto, tá? Na verdade é um arquivo de configuração. Vocês podem ver que nós temos ali, ó, srvdns. É aqui que altera o nome do computador. Beleza? Vamos dentro do diretório etc. Vamos entrar num subdiretório chamado network. E vamos ver o que nós temos lá dentro. Deixa eu limpar a tela aqui. Nós temos aquele arquivo chamado interfaces. Vamos ver o que tem naquele arquivo. Pronto. É dentro desse arquivo interfaces que eu altero o IP da placa de rede, a máscara de subrede, o gateway, né? No Windows, aquele procedimento básico, botão direito, placa de rede, IPv4. No Linux é assim que nós alteramos o IP, ok? Então, qual que é a função do etc? É isso. Eu altero as configurações da placa de rede, do hostname e demais configurações dentro do etc. Vamos voltar aqui para a raiz. Vamos limpar a tela. Deixa eu aqui listar novamente. Vamos entrar no diretório home. Bom, dentro do diretório home, basicamente, é onde ficam as pastas dos usuários, ok? Então, por exemplo, deixa eu até fazer o seguinte, ó. Pera aí. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Aqui, pessoal, ó, se fosse no Windows, por exemplo, ó, users, cadê? Nós temos aqui, ó, usuários. Vamos abrir aqui usuários. Eu estou no Windows, tá? Aí nós temos aqui, ó, vários arquivos, vários diretórios. Por exemplo, dentro dos usuários, eu tenho aqui, por exemplo, Guilherme, por exemplo. Guilherme não, vamos pegar aqui, ó, Ricardo. Aqui eu tenho toda a estrutura dos diretórios, tá? Área de trabalho, contatos, documentos, downloads. Ou seja, vamos abrir aqui, por exemplo, favoritos. É aqui onde vão ficar os favoritos do navegador e assim por diante. Então, quando eu quero fazer um backup da máquina antes de formatar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fazer backup dessas coisas. Então, aqui fica o perfil de cada usuário da máquina, certo? No Linux, deixa eu fechar aqui. No Linux, o diretório home vai conter também essa mesma estrutura, tá? É aqui que ficam, por exemplo, todos os dados, área de trabalho, músicas, vídeos do José, da Maria, e não se misturam. É isso. Vamos agora ver o lib. Vamos entrar no diretório lib. Opa. Dentro do lib, deixa eu limpar aqui a tela, fica mais fácil. Dentro do lib, nós temos aí as bibliotecas dinâmicas. De uma forma bem simples, o que são as bibliotecas dinâmicas? Se fosse no Windows, é como se fosse algo do tipo DLL. Aqui são as DLL do Linux, tá? Bom, e quem é que vai usar as DLLs aqui, tá? Basicamente, deixa eu só voltar aqui. Basicamente, quem vai usar essas DLLs é o diretório bin e o diretório sbin, que eu já vou explicar na sequência, tá? Nós temos aqui o lib64, isso aqui eu vou pular por enquanto, lost mais found eu vou pular. Nós temos o diretório media e mnt. Eu não preciso nem entrar, eu já consigo explicar por aqui. Por exemplo, eu tenho um HD externo e ali tem um monte de backup. E eu quero restaurar o backup, eu quero ver os backups que tem no HD externo. Como é que eu faço? Quando eu conecto o HD externo, ou até mesmo o pendrive, na porta USB, todo o conteúdo tem que aparecer em algum lugar. Então todo o conteúdo vai aparecer ou vão aparecer dentro da média ou MNT. É isso, tá? É assim que eu consigo ver o conteúdo do disco, seja cartão de memória do celular, pendrive, HD externo. Média normalmente era mais o DVD e o MNT para HD externo, mas tanto faz. Eu poderia criar uma pasta, por exemplo, um diretório chamado abacaxi, e fazer com que dentro do abacaxi aparecesse todos os backups do disco. É isso, tá? Nós temos ali também agora o apt. O apt, deixa eu entrar nesse diretório. Não tem nada, tá vazia, tá? O apt, ele vai manter ali
todos os pacotes, quando eu falo pacote são os programas, tá? Pacote e programa praticamente entre aspas é a mesma coisa. Ele vai manter ali os pacotes que não pertencem à distribuição. Por exemplo, eu estou utilizando o Debian aqui, tá? Ah, eu quero instalar o WhatsApp. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar isso. Ah, eu quero instalar o WhatsApp para Linux. Nem sei se tem. O Debian não tem. O Debian não tem o WhatsApp. Por exemplo, vamos imaginar assim. Só que o WhatsApp tem a ferramenta. Eu entro lá no site do WhatsApp, sei lá, whatsapp.com, aí tá lá, baixa o WhatsApp para o Linux. Aí você vai lá na empresa WhatsApp, baixa o programa e instala no Linux. Ou seja, você está instalando o WhatsApp que funciona no Linux, mas não pertence ao Debian, não foi o Debian que criou. Então o OPT é justamente isso. Ele vai armazenar programas ou pacotes que funcionam no Linux, mas que não é da distribuição Linux. Você pegou de terceiros. Basicamente é isso, tá? Vamos pegar um outro ali, vamos pegar o proc. Proc de processamento, tá? Uma coisa assim. Vamos entrar no diretório proc. Já estou nele. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos ver o que nós temos ali. Ok. Nós temos vários arquivos ali, tá? O proc, podemos dizer o seguinte, como é que eu vou explicar isso? Podemos dizer que o proc, ele mantém arquivos pertinentes a informações do hardware e software, tá? Ah, eu quero criar o inventário da máquina, eu quero criar o inventário sobre processador, sobre memória. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu melhorar aqui a lista. Peraí, limpar aqui a tela. Pronto, fica mais fácil assim. Vamos pegar, por exemplo, esse arquivo aqui, pessoal. CPU info. O que eu vou fazer? Deixa eu ver o que nós temos dentro do CPU info. Olha que bacana. Aqui ele vai ter informações do processador da máquina, os megahertz, né? O cache de memória e assim por diante. Vamos pegar outro arquivo? Deixa eu limpar aqui a tela. Opa! Aqui. Vamos pegar um outro arquivo, por exemplo, vamos pegar esse main.info, tá? Vamos ver o que nós temos dentro desse arquivo chamado main.info. Aqui ele vai trazer a quantidade de memória da máquina, a memória que está sendo usada, a memória que está livre, né? E assim por diante. Ou seja, aqui vai conter, pessoal, informações do hardware, tá? Posso pegar vários tipos de informações. Basicamente é isso. Mais para frente nós vamos detalhar isso aí melhor, tá? Deixa eu voltar aqui a listagem. Nós vamos pegar esse root, tá? Na verdade não precisa nem entrar no root. Qual que é a diferença do root e do home? Dentro do diretório home vai conter ali a área de trabalho, documentos, imagens, músicas, vídeos dos usuários comuns. O root, o que é o root? O root, se fosse no Windows, por exemplo, seria o administrador. Só que nós não falamos administrador no Linux, nós falamos root, que é a mesma coisa. Então, dentro do diretório root, eu vou conter ali a área de trabalho, documentos, imagens, músicas e vídeos do administrador do Linux. É isso, ok? Nós temos ali o root, por enquanto eu vou pular, e vamos pegar o sbin. Eu estou pulando, mais para frente eu vou explicar, tá? Pronto, eu estou no diretório sbin. Deixa eu listar aqui para ver o que nós temos. Pronto. Aqui nós temos aqui vários binários delicados, tá? Como assim delicados, tá? Como é que eu posso explicar isso? Aqui nós temos comandos que, dependendo da forma de usar, se usar erroneamente, vai ferrar, vai bostear com Linux. Por exemplo, tô vendo esse reboot? Eu não vou nem digitar ele. Se eu digitar reboot, eu vou reiniciar o servidor. Tá? Aí vai parar a empresa, vai parar tudo. Eu tenho outros comandos como o fdisk aqui dentro, tá? Que se não for usado corretamente, eu posso destruir as partições do disco e assim por diante. Então aqui são arquivos delicados. Deixa eu sair do diretório e deixa eu explicar de uma forma mais abrangente aqui. Lá em cima eu tinha explicado sobre o bin e embaixo eu estou explicando sobre o sbin. O bin qualquer um executa. O sbin não.
O SBIN, somente o root ou administrador, que é a mesma coisa, executa. O usuário comum não consegue executar o que está dentro do SBIN. Praticamente é isso, tá? Bom, SRV por enquanto eu vou pular, o sys também, TMP. O TMP, vamos ver o que nós temos dentro do TMP. Não tem nada, tá? Mas basicamente o que é o TMP? É como se fosse o temp do Windows. Tudo que tiver aqui no TMP é temporário. Normalmente o Linux utiliza esse diretório para armazenar arquivos temporários. Aí quando você reinicializa o Linux, dá um reboot, ao voltar o TMP está vazio. Então eu recomendo a não gravar nada de importante aqui dentro, tá? Na verdade você não vai gravar nada, é o Linux que grava. Mas se você quiser gravar, tá? Não tem problema. Só que não se esqueça que o que você gravar e quando reiniciar a máquina, perdeu. Vamos partir agora para o USR. Apenas lembrando, vamos colocar aqui, ó, cd/usr. Pronto, eu já estou no USR, tá? Dentro do USR, deixa eu melhorar essa lista aqui, peraí. Vamos voltar aqui, aqui. Beleza. Bom, dentro do USR, nós temos o bin, nós temos o SBIN. Eu não sei se você reparou, ele está repetindo, né? Vocês podem ver que o que tem fora do USR também tem dentro do USR. Olha lá o bin de novo, olha lá o SBIN novamente, tá? O que é o USR? O USR ele é conhecido por manter aí uma segunda maior estrutura de subdiretórios do sistema. Tá? É como se fosse, não é isso, tá? Mas é como se fosse um backup. Ou seja, tem o bin fora do SR e tem o bin dentro do SR. Esses dados aí, geralmente contêm informações estáticas, tá? E não são importantes, eles não são essenciais durante a inicialização do sistema. Vamos entender na prática. Eu vou entrar aqui no subdiretório bin, que está dentro do SR. Beleza. Vou dar um ls. Opa, vamos melhorar isso aqui. Pronto. Nós temos vários binários ali, ok? Vamos pegar um binário conhecido aqui. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu digitar aqui. Pronto. Nós temos aqui alguns binários, tá? Nós temos o vim, vários arquivos. O que significa esse vim? Eu vou digitar a palavra vim e enter. O vim é o editor de texto. É um dos editores de texto. Por exemplo, o editor de texto padrão do Windows é o Notepad. Aqui não é Notepad, aqui é o vim. Tem o VI, que é o vim, né? Nós temos vários aí. Deixa eu sair daqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu estou no bin, não é? Que está dentro do SR. Eu vou voltar lá para a raiz. Vamos fazer isso aqui, ó. Agora eu vou entrar no diretório bin, fora do SR. Vou dar um ls. Aqui dentro, pessoal, não tem o vim, tá? Deixa eu listar aqui, deixa eu ver se tem o vim aqui dentro. Não tem. Ou seja, o vim, que é um editor de texto do Linux, ele está dentro do bin, só que dentro do SR e não no bin, na raiz. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Que quem organiza essas coisas, por exemplo, o vim vai estar dentro ou fora do SR, tal binário vai estar dentro ou fora ou não, quem define isso, quem determina isso é o Linux e não você. Tá? Então aqui você não grava nada, aqui você não mexe nada. É uma estrutura secundária dentro do SR que o Linux cria, é ele que determina o que fica ou não fica dentro do bin, o SR ou não. Então aqui você não vai mexer em hipótese alguma, basicamente é isso, ok? Deixa eu limpar a tela, vamos listar aqui as coisas novamente. E para finalizar nós temos ali o var. var de variáveis, né? Vamos entrar dentro do var. Pronto, já estou dentro do var. Vamos listar aqui vamos ver o que nós temos aqui.
Vamos melhorar isso aqui, né? Pronto. Nós temos ali dentro do diretório var, nós temos os subdiretórios. Backup, cache, lib, local e assim por diante. Eu vou explicar só dois que já... Três, eu vou explicar 3 itens, tá? Nós temos ali o log. O log fica dentro de var. O que esse subdiretório log faz? Qual que é a função dele? Basicamente, ele vai manter ali... como que eu posso dizer? Ele vai manter ali logs gerados pelo sistema, tá? Log gerado por aplicações ou até mesmo serviços. Por exemplo, nós temos o famoso squid, que vocês vão aprender futuramente aí quando eu montar a parte de servidores. Qual que é a função do squid? O squid é o famoso cagueta. Numa empresa, o squid ele vai monitorar o que os funcionários andam acessando na internet. Se o funcionário acessar pornografia, você pega o cara através do squid. O squid ele vai mostrar os sites que o cara anda acessando. E o que o log faz? O log é justamente isso. O log ele vai armazenar as URLs, os endereços que o cara anda colocando no navegador. É por aqui que você pega o peão, tá? Nós temos ali também o spool. Se fosse no Windows, seria a fila de impressão. Aqui no Linux é a mesma coisa. Então quando o cara manda imprimir, vamos supor, eu tenho um servidor de impressão, tá? Montei um servidor de impressão no Linux e tudo que os funcionários mandam imprimir lá, joga na impressora, passa por aqui, no spool. Então se o cara mandar imprimir lá uma fila com 10 arquivos, né? Vai ficar tudo aqui dentro. É aqui que você vai limpar a fila de impressão quando fica preso e assim por diante. E nós temos o meio. O que o meio é? Ele é um diretório que armazena a estrutura de serviços de e-mail. Por exemplo, eu quero montar um servidor de e-mail na empresa. Hoje você tem o Allhost, você tem Local Web, você tem a Microsoft, né, que é o Office 365, Exchange. Mas você não quer contratar serviço, você quer montar o seu. Beleza, você pode montar. Então dentro do subdiretório meio é que vão ficar a estrutura de serviços de e-mail, como por exemplo as contas de e-mails dos usuários, os domínios, etc. Ok? Opa, deixa eu vir aqui. Bom, isso foi teórico, tá? Mas é de suma importância. Agora vamos explicar sobre o famoso FHS, tá? O que vem a ser o FHS? Bom, o FHS, o certo é não traduzir, tá? Nós não podemos traduzir isso. Mas se for traduzir, seria alguma coisa do tipo hierarquia padrão do sistema de arquivos. Esse FHS ele foi desenvolvido pela empresa LSB, também conhecida como a Linux Standard Base. É uma instituição sem fins lucrativos que ela foi criada em 1998. E o que ela faz? Ela mantém os padrões, tá, para certificar as distribuições GNU Linux. Distribuições nós temos várias, tá? Nós temos a distribuição Debian, nós temos aí a SUSE, tem o Red Hat. Então não importa o Linux que você usa. Por padrão, o diretório bin sempre será o bin. O boot sempre será boot. Então a função do FHS é manter a estrutura de diretórios. Não vira zona, não vira bagunça. Por exemplo, o Red Hat vai determinar que os arquivos de configuração vai ficar no bin. O Debian determina que os arquivos de configuração ficam no dev. O SUSE, os arquivos de configuração ficam no home. Não, para não virar zona, para cada diretório ter a sua respectiva função e todo mundo manter aquele mesmo padrão, o FHS vai determinar isso, vai policiar isso, tá? Isso facilita muito para as empresas terceirizadas, empresas de software que querem desenvolver um software de folha de pagamento, por exemplo, para o financeiro. Eu vou montar um sistema para rodar no Linux. Então isso mantém um padrão, uma estrutura e não vira zona. É isso, tá? Ok? Bom, estude, se especializa no negócio. Próxima aula nós continuaremos aí, tá? Agradeço pela atenção, um forte abraço e tchau.